E o que seria uma opinião se não fosse uma ilusão da verdade? A verdade existe, Sim. ela é. Sim. Opiniões são ilusões da verdade. Sim. Você fala que eu sou um cara inteligente, e eu sou realmente muito inteligente quando a gente fala sobre a ótica racional da coisa. Aham. Então, teste de QI. Cara, eu tenho um QI acima da média. Só que, em compensação, em outras coisas, eu sou totalmente burro, cara. Eu sou muito burro. Sim. Eu sou um cara burro emocionalmente com pessoas, por exemplo. Eu sou burro e sou inocente em muitos casos. Em outros, eu sou muito inteligente tecnicamente. Ah, você não é Então, burro, você acha? porra, eu sou muito Não burro em é, algumas não fala áreas. assim. Vamos bater mais uma palma pro Só. Thiago, vai, mais uma palma pro Thiago. Não é não, fala assim não, pô. Não é, você é tão legal, pô. Então, eu acho que esse pensar diferente talvez tenha vindo um pouco da minha criação, né? Assim, pelo fato de eu ser inteligente racionalmente e talvez burro nessa área, mais emocionalmente, relação com pessoas, isso aqui me excluiu muito da sociedade, de alguma forma. Excluiu muito de laços de amizade na infância, bullying, etc. Então acho que eu juntei essas coisas e comecei talvez a ser aquele cara que quer fazer tudo diferente, tudo ao contrário. Quase como uma rebeldia ao sistema, a revolução das coisas. Então tudo eu tenho quase que uma reação natural a pensar diferente, né? E se você for utilizar a lógica, né, o pensar diferente, e aí trazendo para uma metodologia, talvez, que você me perguntou, o pensar diferente é muito simples. É você fazer a próxima pergunta. Calma aí. Fazer a próxima pergunta é pensar diferente. Boa. É isso que vai te fazer pensar diferente. Então, se você levar isso para sua vida, é muito simples. Então, por exemplo, a gente vive uma crise hoje. O que você faria? Ué, eu investiria em renda fixa. Por quê? Porque as ações estão em crise, né? O mercado está em crise e a renda fixa está pagando muito. Essa é a primeira pergunta. Agora, o que vai te fazer pensar diferente é fazer a próxima pergunta. Se a gente está em crise e todo mundo sabe disso e todo mundo está fazendo a mesma coisa, será que já não está precificado a opinião da multidão? Sim. Então eu vou fazer o contrário. Isso me faz tomar uma atitude diferente, né? Então isso é sempre o que vai te diferenciar, né? A primeira pergunta é: que carro impressionante esse daqui? Ele custa R$1 milhão. A segunda pergunta é: quem está dirigindo aquele carro? A terceira pergunta é: o que esse cara fez para conseguir comprar esse carro? A quarta pergunta é: o que eu posso fazer para fazer o que esse cara fez? Então, as perguntas vão te levando às atitudes diferentes. Então, se você for num grau banal e ao mesmo tempo profundo em relação à filosofia, né, diz que o que é e o que não é, não é. Tá. Certo? Aham. Por quê? Porque existem pessoas cheias de opiniões. Sim. E o que seria uma opinião se não fosse uma ilusão da verdade? A verdade existe, Sim. ela é. Sim. Opiniões são ilusões da verdade. Sim. E aí a gente tem uma teoria de Platão, por exemplo, que diz que existe o universal e o particular, né? Então, a gente tem o particular, que é o Caio, e a gente tem o universal, que é o ser humano. O particular Caio tem particularidades que se derivam da imaginação do ser humano como coletivo, né? E por que é importante pensar nisso? Porque o Caio está pensando num grau particular. Só que se a gente for pensar na idealização do ser humano, existe um ser humano ideal. E o que é o ideal? O ideal, ele é o ápice da definição, talvez, da perfeição humana. E existe o Caio particular, que não é o ser humano ideal. Talvez para ele exista um ser humano ideal dentro dele, mas ele é um ser humano particular, que sabe dos seus defeitos. Por que é importante essa reflexão? Porque quando a gente fala sobre pensar diferente, o pensar diferente tem a ver com fazer a próxima pergunta. Então, se o Caio particular existe e existe a idealização, o ser humano ideal, o Caio deveria perguntar: o que então eu deveria fazer para me transformar num ser humano ideal? E assim ele passaria a tomar atitudes diferentes. Então, quando a gente começa a se questionar, o se questionar é o que vai fazer a gente tomar atitudes diferentes. E o que as pessoas fazem hoje? Elas não
buscam questionamentos. Elas não buscam questionamentos. As pessoas, elas buscam certezas. E as pessoas que buscam certezas, geralmente são pessoas extremamente conformadas, geralmente intelectualmente pouco desafiadas e pouco desafiadoras. São pessoas que não buscam muita mudança. Não é que elas não gostam de mudança, é que isso não as instiga, porque elas têm uma certa, talvez, limitação que foi imposta às vezes até pela criação delas. Então eu acho que o que faz a gente pensar diferente? Perguntas. Perguntas. E andar com gente que faz perguntas e que nos traz menos certezas do que reflexões. E eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque quando eu tinha meus 18 anos e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu comecei a cuidar do dinheiro de pessoas que tinham 60 anos, 70 anos e etc. Então todas as certezas que eu vivia, elas eram quebradas o tempo todo e questionadas e postas à prova, porque todo mundo era diferente. Então eu comecei a me questionar o tempo todo. E hoje eu virei esse cara, só que às vezes eu passo do ponto. E aí, aquelas pessoas que não estão na mesma sintonia que eu, elas não gostam de estar comigo porque elas ficam bravas com isso. Porque elas querem leveza, tranquilidade, risadas, e às vezes eu vou muito fundo em alguma coisa. Então, eu não sei, acho que talvez essas reflexões tragam atitudes diferentes. Como você enxerga a sorte? Você falou desse elemento sorte, como que é para o negro a palavra sorte? Como que é sorte em grana, sorte em investimentos? Qual que é o fator sorte? Como que você enxerga isso? Acho que existe a sorte que vem de Deus e a sorte que vem do homem, da tentativa, né? da sua disciplina. Né? Então acho que tem a sorte que vem da sua disciplina e a sorte que vem de Deus. Então tem a sorte de Deus que não dá para controlar. E ela define boa parte do seu sucesso financeiro. Eu nasci homem, no ano que eu nasci, com a minha altura, com uma capacidade técnica, no mesmo país que você, saúde, podendo te encontrar, com saúde, filho dos meus pais, etc. Então essa sorte realmente não dá para comprar. Mas não é ela que define tudo. Por quê? Porque tem gente que nasceu melhor do que eu e está pior do que eu. Se a gente fosse metrificar talvez o sucesso através da grana, tem gente com mais grana que eu que terminou com menos grana que eu. Então isso aqui demonstra uma única coisa. Você influencia de alguma forma o seu resultado. Então você não deveria colocar um limite de conformismo de acordo com se você nasceu assim ou não. Né? Então eu acho que existe um segundo grau de sorte que tem a ver com talvez um pouco de meritocracia também, que seria você tentar mais do que os outros. E você tentar mais que os outros num solo mais fértil do que os outros, em algum momento vai acabar te trazendo algum tipo de sorte, né? A sorte é a convexidade da vida, então a sorte seria você se expor a situações onde existam possibilidades de ganho muito relevantes. Então, o segredo do sucesso é você jogar sementes em solo fértil. Uma delas vai germinar e vai ficar muito grande. Então eu, por exemplo, que conheço um pouco da sua história, vi você participando de vários negócios. Uhum. Você jogou semente em vários solos. E alguns deles foram muito mais férteis do que outros, e eventualmente nem eram, às vezes, o que você era mais otimista. E no meu caso também. Então, para você dar certo na vida, em termos de negócios e dinheiro, você não precisa acertar mais do que errar. Você só precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito maiores do que os erros, né? Muito bom. Então, para mim, existem os dois tipos de sorte, cara. Mas as pessoas, muitas vezes, querem acreditar o sucesso alheio apenas ao ambiente que você nasceu. E elas estão parcialmente certas, mas não deveriam limitar o sucesso particular da vida delas através da régua da vida do outro, sem imaginar que você pode interferir de alguma forma nas suas próprias atitudes. Então eu acho triste, limitante, as pessoas que olham dessa forma. Você acredita... Primeiro fala se você concorda ou não. Ambição é um pré-requisito para enriquecer. Se eu fosse olhar para a regra, sim. Por mais que existam as exceções, eu acho que sim. Como você trabalha a sua? A minha ambição? Cara, eu sou um Primeiro, cara... você se considera um cara extremamente ambicioso? Putz, acho que mais do que quase todo mundo que eu conheço, assim. Eu acho que eu sou muito ambicioso. Tanto é que o meu problema... Mas você acha isso um problema? Pode virar um problema. Pode virar um problema. Eu me acho também extremamente ambicioso, assim. Não, pra caramba, você é muito, muito ambicioso. Sabe essa fome de progredir, cara? Essa vontade de ir além. Mas eu vejo como estilo de vida, assim, sabe?
Sim. Você é isso em tudo. É você no Iron Man, você assim nos negócios, você assim em conteúdo, você assim em filho, né? De 3 filhos, você é assim em tudo. Mas, Né? mas eu queria saber como que você exercita, porque é muito duro dar um treinamento de ambição, né? Cara, Vai, Nico, vamos dar um treinamento de ambição. Como que eu você acho que assim, exercita a sua? Porque eu sei que é um elemento fundamental. eu sou livre. Isso é importante. Então pensa uma criança. Você... Eu sou livre, eu vou anotar isso que eu gostei. Onde você vai levar isso daqui? Calma. Fica vendo, plateia, fica vendo. Olha, ele começou do eu sou livre. Vocês vão ver onde a gente vai parar. Eu sou livre. Eu acho que a liberdade talvez seja o maior exercício de ambição. Porque se você pegar uma criança, né, e você falar assim, tem um doce pra você. Cara, ela vai se mover. Se você falar assim, ó, tem, sei lá, alguma coisa aqui que não seja um doce, talvez ela não se mova. Então, o que fez ela se mover? Ela encontrar algo que a motivava. Tá. Aquela pessoa que não é livre e que é uma escrava da vida dela, ela não acha que ela pode ir atrás do que ela quiser. E se você não achar que você pode ir atrás do que você quiser, talvez você não esteja indo atrás de algo que te motive. No momento que você for livre, você pode ir atrás do que você quiser. E numa infinidade de possibilidades, sempre vai ter algo que vai exercitar a sua ambição. Então, vamos supor que eu queira ficar milionário. Eu acho que eu posso. Isso vai me tornar ambicioso. No momento que eu achar que isso é impossível para mim e que só os outros podem, isso não vai exercitar a minha ambição. Pelo contrário, eu vou ser moldado e limitado pela minha capacidade ínfima de imaginação. Então eu acho que ser livre é o grande exercício da ambição. É porque quando você falou assim, cara, eu sou livre. Tem gente ouvindo a gente e fala assim, pô, tá, mas eu também sou. Talvez você, tá assim, é aí que você se engana, pequeno gafanhoto. Né? Então, você vê nessa a capacidade. E de onde parte esse ponto? Porque eu lembro quando você, por exemplo, criou o quadro do Rumo ao Bilhão. Eu lembro quando você criou esse quadro. E nos comentários você tem a galera, nossa, animal. E os caras, pô, o cara tá louco. Então, essa capacidade de se enxergar em um ponto parte do eu sou livre, né? Ou seja, eu sou livre para determinar o que eu imagino pra minha vida. E tem muita gente que carrega coisas que não vieram dela. E como que você faz para proteger isso no dia a dia? Como que você faz, assim? Proteger? Como que você faz pra você proteger? Quantas pessoas, por exemplo, já jogaram a toalha em 2025? É março, o cara fala, pô, já era. Como que você faz para proteger, por exemplo, sempre a sua ambição? Ou para sempre colocar uma gasolina ainda mais? Ou não, você é aquele cara de... Eu acho que não existe um jeito certo ou errado de exercitar a sua ambição. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de elevar minha referência. Eu sou aquele cara que eu aprendo assim, eu preciso ter uma referência. Por isso que eu sempre tive a maldição de ser o primeiro. E quando você é o primeiro, tem a bênção e a maldição. Qual que é a bênção? Pô, você tá em primeiro, que legal, prestígio. Qual que é a maldição? Você é o referencial para todo mundo. Mas você fica sem referencial. Sabe? Então, quando você é o segundo, tem a maldição. Qual que é a maldição do seu segundo? Você tá pra trás. Mas qual que é a bênção? Você tem alguém te dando uma referência. Cara, não tenho resposta. Não tenho resposta. Mas você tá falando de ser segundo, eu tive um grande motivador. Olhando até pra palavra, o meu motivador foi a dor. O meu motivador foi a dor, não foi a liberdade no começo. No começo foi a dor. Tanto é que eu tinha um alvo limitado. Eu tinha um único alvo. Né? E esse alvo que mostrou foi a dor, eu não queria mais sentir isso. Eu fui segundo lugar em tudo na minha vida, cara. Eu jogava tênis, federado, porrada de torneio. Eu chegava na final, eu perdia a final. Eu chegava na final, perdia a final. Chegava na final, perdia a final. Chegava na final, perdia a final. E virou um ciclo. Eu chegava na final, perdia, chorava. Chegava na final, perdia, chorava. Segundo lugar sempre. Comecei a produzir conteúdo sobre finanças. Fiquei em segundo lugar. Eu era o segundo maior. Tudo que eu fazia era o segundo maior. A minha empresa era a segunda maior. Eu sempre era o segundo. Eu tinha uma dor, cara. Eu queria ser o primeiro. É só isso, eu queria ser o primeiro. E então, essa minha dor me fez olhar para um único alvo. E esse único alvo, na minha visão, na época, era ficar rico. Esse era o meu alvo, ficar rico. Era a única coisa que eu conseguia enxergar. Eu quero ficar rico. Custe o que custar. Então, ali, cara, eu fiz maluquices mesmo.
Se perguntar pra minha galera da época que trabalhava comigo, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Pegava ônibus, fazia loucura. Era 100 ligações por dia. E eu tenho um problema em falar no telefone, cara. Tenho um problema em rejeição. Ligava sem parar, era um maluco, alucinado. Eu só tinha esse alvo. Então, essa minha ambição não veio da liberdade. Essa veio da falta da liberdade. Veio da dor. Só que em algum momento eu cheguei lá, cara. E aí, quando eu cheguei lá, o dinheiro me comprou liberdade.